Olá pessoal, aqui é o Dr. Eduardo Reis, cardiologista, e hoje mais um vídeo com muita informação importante. E hoje vou falar de um suplemento muito importante, talvez um dos mais importantes que nós temos hoje nessa área de suplementação, que é a coenzima Q10. Gente, coenzima Q10 é um suplemento extremamente necessário, principalmente para quem já passou dos seus 40 anos de idade. E você sabe o que é coenzima Q10? Para que serve? Quando é que a gente pode desconfiar que há necessidade de suplementar a coenzima Q10? Que dose mais ou menos a gente usa? Alguém que pode não utilizar, que tem que ter cuidado? Tudo isso e muito mais aqui no vídeo. Acompanhe até o final e vou passar todas as informações para você saber o que é a tal de coenzima Q10, como utilizar e aproveitar todos os benefícios dela para você. Tá gostando? Se inscreve aqui no canal, não esquece disso. Ativa o sininho. Do lado do botãozinho de se inscrever tem um sininho que você clicar lá e botar todo vídeo novo que aparecer vai aparecer no seu celular, no seu computador e vai te avisar que tem coisa boa nova aparecendo aqui no canal. E não esquece também aqui de deixar um comentário. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer saber mais sobre algum suplemento específico, se você faz suplementação de coenzima Q10, por quê, se você melhorou, se não fez diferença, enfim, escreve aqui o que você achou do vídeo e tire as suas dúvidas, sugestões e vamos comigo! Pessoal, vou começar falando aqui do que é a coenzima Q10. Bom, a coenzima Q10, gente, ela foi descoberta há mais de meio século atrás, em 1956, nos Estados Unidos. Ela é uma substância que está presente em todas as nossas células. E por que ela é tão importante? Porque sem ela, nossas células teriam muita dificuldade de produzir energia. Lembre-se disso, ela é um cofator, é uma coenzima. A coenzima é um nome dado genericamente a um cofator. E o que é cofator? Cofator é um facilitador da ação de uma enzima. E o que é enzima, gente? Ô doutor, hoje você tá com as palavras difíceis, né? O que tá acontecendo? Gente, é porque senão a gente não entendeu o que são as coisas, fica difícil da gente aproveitar e guardar a informação. Uma enzima é uma substância que nós temos no corpo, em todas as nossas células, e que acelera a realização de reações químicas que vão fazer o nosso metabolismo acontecer. Para você ter uma ideia, para a produção de energia, para a transformação de glicose em substrato energético, formação de gordura, transformar gordura em energia, formação de proteínas, enfim, inúmeras reações que o nosso corpo precisa fazer para funcionar, se renovar. É absolutamente necessário haver essas enzimas e a ação de muitas delas tem a necessidade de cofatores e de coenzimas. No caso aqui, a coenzima Q10, também chamada de ubiquinona, ela vai ter a sua função especialmente importante nas mitocôndrias. Ela vai ajudar a formação daquelas moedas de energia que nós temos no corpo, que são os ATPs. Só relembrando aqui, eu até falei agora no meu último vídeo do jejum intermitente, as mitocôndrias são as nossas usinas de energia do corpo. Todas as nossas células possuem mitocôndrias. Logo, as células que mais têm mitocôndrias são aquelas que mais precisam de energia. E é nessas células que a gente vai ter mais necessidade de ter coenzima Q10 em quantidades adequadas. Sendo assim, já dá para imaginar a sua primeira grande função, sua primeira grande ação, que é ser um facilitador da produção de energia por nossas células. Essa produção de energia pelas células não é um mecanismo muito simples de acontecer. E exige uma série de reações enzimáticas e uma série de reações metabólicas, onde a coenzima Q10 vai ser extremamente necessária. Uma segunda função muito importante da coenzima Q10 é uma ação antioxidante. E isso tem especial importância para o sistema cardiovascular. Quando a gente fala em antioxidante, a gente sempre fala em melhora do funcionamento, por exemplo, do nosso endotélio, aquela camada de células que atapeta os nossos vasos sanguíneos por dentro e que está em íntimo contato com o sangue e com tudo que está ali diluído naquele sangue. Logo, se a gente tem uma substância que tem um efeito antioxidante na nossa corrente sanguínea, ela pode sim, por exemplo, ajudar o nosso endotélio a não sofrer as agressões do colesterol, evitar que o colesterol fique oxidado, com isso também ajudando a proteger o nosso endotélio. Enfim, são funções extremamente importantes e vitais para o nosso corpo. Então, se nós temos essa função extremamente importante da coenzima Q10, facilitando a produção de energia
pelo corpo. Quais seriam os órgãos que seriam mais importantes ter coenzima Q10 em alta quantidade? Os nossos músculos, o coração, o nosso cérebro e o fígado. São os órgãos que mais gastam energia no nosso corpo. Seja porque não param, porque nos ajuda a nos movimentar, o coração com seu bombeamento ininterrupto, o cérebro, onde a gente está o tempo inteiro utilizando, seja para trabalhar, para nos relacionar, para entender o que está à nossa volta, e o fígado sendo um grande metabolizador de substâncias, que dessa forma acaba consumindo uma grande quantidade de energia também. Puxando a sardinha para minha brasa aqui, por exemplo, no coração, existem sim estudos que, por conta desse efeito antioxidante e da melhora da capacidade de funcionamento das células cardíacas, pode reduzir sintomas de pacientes que têm insuficiência cardíaca, inclusive arritmias cardíacas também, sendo assim um suplemento extremamente importante para aqueles que têm algum tipo de doença cardíaca e que com frequência eu utilizo na prática para poder auxiliar meus pacientes a ter uma melhor capacidade de funcionamento do coração. Sendo assim, quais seriam os pacientes que a gente deve suspeitar que ele pode estar tendo uma deficiência de coenzima Q10? Talvez aquele paciente mais importante que a gente vem logo na cabeça que precisaria de coenzima Q10 é o paciente que fala que está com fadiga, com fraqueza, com indisposição. Esse é um sintoma extremamente comum de acontecer em pacientes que estão com deficiência de coenzima Q10. Dá para entender. Como eu já falei anteriormente, se ela é tão importante assim na produção de ATP, de energia, logo, se houver uma deficiência dela, pode ser sim um sintoma extremamente presente nesses pacientes com deficiência da coenzima. Outros pacientes que podem apresentar deficiência são aqueles pacientes com dificuldade de memória. Sim, como eu falei, o cérebro utiliza muita energia e com isso a coenzima Q10 é extremamente importante. Então, a memória pode ser prejudicada quando há falta de coenzima Q10. A sua suplementação pode sim levar a uma melhora na memória, melhora em sintomas de depressão também, é um outro sintoma que pode estar relacionado à deficiência dela. Outro paciente que pode se beneficiar muito da coenzima Q10 são os pacientes com alterações na glicemia, os pré-diabéticos, os diabéticos, os pacientes que têm aumento de níveis de insulina. Por quê? Porque a coenzima Q10, quando você suplementa, você pode melhorar a produção de insulina pelas células beta do nosso pâncreas. Doutor, o que é célula beta? Para tudo. Gente, que nosso pâncreas é formado por várias células e a célula que produz insulina no nosso pâncreas é chamada de célula beta pancreática. A reposição de coenzima Q10 pode aumentar a produção de insulina e com isso melhorar os níveis de glicemia. Outro paciente que muito frequentemente se beneficia da coenzima Q10 são os pacientes com fibromialgia, pacientes que têm dores musculares com muita frequência, que não passam, só de encostar ou de fazer pequenos movimentos têm dores por todo o corpo. Sim, esses pacientes podem também se beneficiar. Pacientes com queixas de cefaleia, enxaqueca, dores de cabeça, esses pacientes podem sim melhorar os sintomas de enxaqueca com a reposição de coenzima Q10. Pacientes com infertilidade também podem ter uma melhora nesse sintoma, especialmente os homens. Por que isso acontece? Não sei se vocês se lembram ou se já viram, os espermatozoides, eles têm um rabinho que é o que impulsiona ele para frente, para que possa chegar até o óvulo, penetrar no óvulo e fecundar para começar a haver a formação do embrião. Logo, se houver uma deficiência de coenzima Q10, não vai haver produção de energia suficiente para que esse espermatozoide consiga se movimentar adequadamente. Com isso, pode haver uma dificuldade sim do espermatozoide chegar até o óvulo e levar à fecundação. E outros pacientes que podem se beneficiar são os pacientes atletas. Os atletas, como consomem grande quantidade de energia fazendo suas atividades, necessitam realmente suplementar coenzima Q10, muitas vezes até em doses mais elevadas, para poder manter a energia e a recuperação das suas células de forma adequada. E quais são os fatores que levam à queda de coenzima Q10? O principal fator é a própria idade. Nosso pico de produção de coenzima Q10 é em torno de 25, 30 anos de idade. A partir daí, nós começamos a ter uma queda na produção de coenzima Q10 endógena do nosso próprio corpo, mas principalmente a partir dos 40 anos de idade, essa queda começa a se acentuar de forma intensa. E isso pode levar a sintomas como os que eu descrevi anteriormente. Pacientes também que usam determinados medicamentos podem ter redução dos níveis de coenzima Q10. Por exemplo, pacientes que usam antidepressivos da classe dos tricíclicos, amitriptilina, nortriptilina, podem ter quedas desses níveis. Pacientes em uso de beta-bloqueadores, o propanolol, atenolol, metoprolol, enfim, são medicamentos que muito frequentemente utilizados por nós cardiologistas
para proteção cardíaca, para controle de arritmias, e a grande destruidora de coenzima Q10 que realmente nós cardiologistas utilizamos e que gera uma queda acentuada dos níveis de coenzima Q10 são as estatinas, a simvastatina, a atorvastatina, rosuvastatina, pitavastatina, enfim, todas as estatinas geram uma redução acentuada dos níveis de coenzima Q10. E finalizando, mais dois tipos de pacientes são muito importantes de ter a suplementação de coenzima Q10, que são os fumantes e as pessoas submetidas a estresses intensos e por tempo prolongado. Essas duas condições geram uma redução dos níveis de coenzima Q10 e podem gerar sintomas como aqueles que eu descrevi também. Mas então, doutor, será que eu não posso conseguir coenzima Q10 dos alimentos? Será que eu não consigo fazer o uso de determinado alimento e isso pode gerar uma melhora da coenzima Q10 e não ter que suplementar isso? Pessoal, a coenzima Q10 ela tem uma característica muito singular. É uma substância que é difícil de ser absorvida por nosso intestino. E os alimentos possuem quantidades muito pequenas no seu interior. Para vocês terem uma ideia, os alimentos que mais fornecem coenzima Q10, como a carne, brócolis, gergelim, esses alimentos vão fornecer de 2 até no máximo 20 mg de coenzima Q10 por dia. Isso é realmente insuficiente para aumentar os níveis séricos e aumentar também os níveis dentro das células dessa substância. Então, pessoal, quais seriam os pacientes que teriam benefício em suplementar a coenzima Q10? Os pacientes com queixas de fadiga, pacientes com insuficiência cardíaca, pacientes hipertensos, pacientes com alterações na glicose, seja os diabéticos, pré-diabéticos, como eu já falei anteriormente, pacientes com aumento de marcadores inflamatórios, PCR, ferritina, fibrinogênio, dentre outros, pacientes que utilizam medicamentos que reduzem os níveis de coenzima Q10, como os que eu falei, especialmente as estatinas, pessoas com depressão, com perda de memória, com dificuldade de concentração, pessoas com queixas de dor de cabeça, as pessoas com infertilidade, pacientes com deficiências hormonais e pessoas que têm condições que vão gerar redução dos níveis de coenzima Q10, como os tabagistas, pessoas com câncer e pacientes com deficiências imunológicas. E quais seriam os pacientes que têm que utilizar a coenzima Q10 com muita cautela, com muito cuidado? Basicamente, dois pacientes que poderiam ter algum tipo de interferência e algum tipo de malefício com a coenzima Q10. Um deles seriam as pessoas que têm uma sensibilidade maior e risco de hipoglicemia e pessoas também que usam um anticoagulante chamado varfarina, pois a coenzima Q10 pode alterar os níveis séricos desse anticoagulante e pode atrapalhar o funcionamento dele. E como é que a gente tem que repor? Como é que a gente faz para que a coenzima Q10 seja reposta e suplementada no dia a dia? Como eu já falei, a coenzima Q10 ela é uma substância lipossolúvel. Lipo é gordura, solúvel que se mistura, então é uma substância que se mistura na gordura. E a gente não pode esquecer, como eu já falei também, que ela é uma substância difícil de ser absorvida quando utilizada por via oral. O nosso intestino não consegue absorver ela com facilidade. Então, aproveitando essa capacidade dela de se misturar em gordura, devemos suplementar a coenzima Q10 logo após as refeições. E quais seriam as doses habitualmente utilizadas? Doses em torno de 100 a 400 mg por dia. Na grande maioria das vezes a gente vai ficar entre 100 e 200 mg por dia. Vai variar de pessoa para pessoa. Isso é feito uma análise por profissionais, por isso tem que ser orientado por alguém que entenda e saiba o que está fazendo e veja se há realmente necessidade de suplementar e em que dose. Não se esqueça disso, é sempre importante ter um profissional avaliando você como um todo e te orientando da melhor forma. Até porque nós podemos suplementar a coenzima Q10 na sua forma inativa, que a gente chama de ubiquinona, ou podemos utilizar também a forma ativa, que é o ubiquinol. Eu particularmente gosto muito de fazer uma mistura de ubiquinona com ubiquinol e com isso eu consigo garantir que o paciente tenha uma absorção melhor e uma atividade melhor da coenzima Q10. Também é muito importante saber escolher a coenzima Q10. Existem coenzimas Q10 de várias marcas, de vários preços. Saibam que existem tecnologias que facilitam essa absorção. Existe uma tecnologia japonesa chamada Kaneka que consegue aumentar a absorção da coenzima Q10. Existe uma outra chamada Maxsolve que, se utilizada de forma sublingual, também ajudaria na absorção da coenzima Q10. Existem coenzimas Q10 onde a cada moléculazinha da ubiquinona ela vem envolvida por uma cápsula, como se fosse uma cápsula de gordura
que a gente chama de coenzima Q10 lipossomal. E existe também novas tecnologias chegando, como a Cava Q10, onde a coenzima Q10 ela vem revestida por uma substância chamada gama-ciclodestrina, que vai aumentar em muita absorção de coenzima Q10 por via oral. E não podemos esquecer que ainda existe a coenzima Q10 por via intramuscular, para aqueles pacientes que estão com o intestino muito inflamado, que têm muita dificuldade de absorção. Então, pessoal, trouxe aqui o que há de mais novo, o que há de mais moderno sobre a coenzima Q10. Queria saber se você gostou, se você tem alguma sugestão, comenta aqui embaixo. Se ficou alguma dúvida, se você já suplementa, se você já usou, se ajudou, se não ajudou. Se inscreve aqui no canal, ajude esse canal a crescer. Vamos passar essas informações para as pessoas que precisam, para os seus amigos, para os seus familiares. Tenho certeza que você vai poder ajudar muitas pessoas, assim como eu estou aqui tentando ajudar cada um de vocês a ter mais saúde e a viver melhor. Cuida do seu coração, cuida da sua saúde e até a próxima!